Olá, meu nome é Rafael. Hoje vamos conversar um pouco sobre as causas do comportamento. As causas que podem ser proximais ou distais. Aqui eu vou falar de uma forma bem resumida, mais para fins introdutórios. Primeiramente sobre a psicologia evolucionista, que vai ser um grande referencial que nós iremos utilizar. E ela vem para complementar, não vem para substituir. A ideia não é falar que tudo que as outras abordagens são lixo, são porcaria, não. Ela vem fazer interlocuções com as que já existem. Isso para ampliar as possibilidades de entendimento. E dentre os pioneiros que inspiraram o desenvolvimento dessa ciência, deles é o famoso Charles Darwin, com a sua teoria da evolução. Mas aqui é importante falar que nós não temos, eu pelo menos não tenho nada contra nenhuma crença, certo? Eu não vejo dessa forma as coisas tão antagônicas assim. Então não é converter, vamos converter as pessoas ao ateísmo, porque é evolução, enfim, o que eu quero dizer é que você não precisa abrir mão das suas crenças para estudar alguma determinada ciência. Então a ideia é, assim, tente aprender, até se você quer criticar uma forma, até estudar uma forma para você tem argumentos tanto para se posicionar favoravelmente ou não. E assim, eu pelo menos eu tenho as minhas crenças e eu estudei vários anos essa psicologia evolucionista até hoje, e eu não deixei o que eu acredito de lado por isso. Então eu penso que mesmo assim me ensinou muita coisa. Acho que a ideia é essa. Tem muita gente que é da área da psicologia evolucionista que é ateu, sim, mas não significa que você, sabe, você não é obrigado a abrir mão das suas convicções, até porque tem, né, as questões de nossa própria Constituição coloca, né, pluralismo político, liberdade de religião, etc. Enfim, só para tirar esses alguns possíveis maus entendidos que podem aparecer. Agora, voltando aos objetivos da psicologia evolucionista, ela tem a chamada abordagem comparativa, que ela olha as espécies, tanto a espécie dentro, um olhar intraespecífico, que é a espécie em si própria, quanto um interespecífico, né? Ou seja, uma espécie em relação a outras, o que elas têm de parecido e de diferente. Uma outra questão que aparece bastante é, pense aquele ditado popular, o que nasce torto, morre torto, ou seja,
Será que é tudo assim? Não tem mudança? Então, para que psicologia, por exemplo? Se você não acredita na mudança, para que vai ter terapia? Se não é possível mudar as pessoas, então isso é limitado. Porém, o outro extremo também é limitado. Eu consigo fazer tudo o que eu quiser. Tem até a área da psicologia da educação e outras também estudam o cara lá que falava Comênios, né? A arte de ensinar tudo a todos. Será que eu consigo, né, pegar a pessoa como se fosse um papel em branco e eu pego qualquer pessoa e agora você vai ser, vou te preparar até você virar um médico, né? Todo mundo aleatoriamente, então sem considerar se a pessoa tem afinidade com determinadas matérias. Quer dizer, todo mundo vai virar químico. Será que é assim? Eu acho que mentalmente a grande maioria das pessoas até tem as condições, mas por outro lado também tem algumas predisposições que precisam ser levadas em consideração. Então, nesse sentido, a psicologia evolucionista é uma área interdisciplinar integradora, que tem até um texto que fala que é biologicamente cultural, ou seja, junta essas áreas que tendem a ser vistas como separadas. Ela faz uma intersecção principalmente entre biologia e psicologia, mas isso não exclui outras possibilidades, porque ela tem uma natureza interdisciplinar, ou seja, por exemplo, fiz física, fiz educação física, e aí, será que eu posso trabalhar com psicologia evolucionista, usar seus conhecimentos para algum tema que me interessa? Eu posso. Nesse caso, por exemplo, a educação física em si também é interdisciplinar, então ela tem conexões com a psicologia, com a biologia, ou seja, eu posso pegar essa parte aqui de intersecção e entender muita coisa. Tem e a psicologia evolucionista tem relação que ela não surgiu do nada. Foram várias ciências anteriores que aí foi havendo consenso de alterar denominações. Eu não vou entrar detalhadamente em cada uma delas, etologia, sociobiologia, ecologia comportamental. E até mesmo hoje essa própria nomenclatura ela vem sendo questionada. Tem gente que fala que o nome melhor seria Ciências Humanas Evolucionistas. Agora, eu também tenho minhas ressalvas. Eu ainda prefiro psicologia evolucionista, mas eu entendo que há críticas e também não vou entrar né, em grandes detalhes sobre isso, mas posso indicar leituras caso alguém tenha interesse. Já a parte principal que nós vamos abordar se refere a essas chamadas quatro questões de Tinbergen. Então, Tinbergen foi um cientista que ganhou um prêmio Nobel, então muito renomado, e ele, na verdade, não diria que criou essas quatro questões, porque tudo na ciência tem os seus uma árvore, uma sequência, uma árvore genealógica, né? Não veio Tinbergen e criou tudo do nada. Não tem autores anteriores a ele que já falavam desses aspectos
talvez de um modo um pouco fragmentado, separado, aí ele fez uma sistematização, passou a falar da importância de se abordar isso conjuntamente, como se fossem pilares para um entendimento completo de diferentes comportamentos. E essas questões são os mecanismos causais, também chamado de causação, ontogênese, que é o desenvolvimento, um sinônimo, filogênese ou história evolutiva, e a função adaptativa, também chamada de valor de sobrevivência. Elas podem ser agrupadas como causas proximais ou distais. Proximal é o que acontece no tempo de vida do indivíduo, ou seja, esses mecanismos causais que são mais imediatos, ou ontogênese, que é ao longo da vida, e esses que são mais, que extrapolam a vida de uma pessoa específica, que tratam mais da espécie humana ou de outras espécies, e também dessa função adaptativa que são possíveis, importantes, vou falar em maiores detalhes sobre isso, né? A importância de por que esse comportamento evoluiu, por que ele foi selecionado evolutivamente. Primeiramente, então esse nível mais imediato, que a gente trata do que é o aqui e agora, é como se fosse uma foto, é o momento, o que eu vejo imediatamente. Por exemplo, as motivações. Posso estudar também aspectos de hormônios, então como funcionam os hormônios relacionados a determinado comportamento, como são os mecanismos neurológicos, neurofisiológicos, quais são as estruturas que se ativam quando a pessoa faz determinada coisa, que condições ambientais normalmente estão presentes, que fazem esse comportamento se tornar mais frequente. Já a ontogênese, nós olhamos para isso de um modo mais a longo prazo. Longo prazo. Eu posso fazer isso comparando diferentes etapas da vida. Então, a infância, a adolescência, a fase adulta, a velhice. Então, cada uma dessas fases tem coisas que acontecem com maior ou menor frequência. E outras aparecem em determinado momento da vida ou se interrompem em determinada etapa. E também envolve essa fase então dos períodos sensíveis, que é quando está mais propício a aparecer determinado comportamento. Já a filogênese é uma história evolutiva da espécie, que eu posso tanto pegar ela isoladamente, mas então pode ser aqueles estudos de aquelas bem árvores genealógicas mesmo, de quando aqueles estudos de fósseis, né? Quando que surgiu
a espécie, aí ele olha como que eram as estruturas, as estruturas anatômicas, faz as diferentes análises, ou compara com outras espécies. Então, o comportamento que eu estudo, ele é só de seres humanos, ou eu consigo ver coisas similares em outros animais ou até outros tipos de seres vivos. Isso ajuda, traz um entendimento. Outro, já a quarta questão é a da função adaptativa, também chamada valor de sobrevivência. Aqui ficou errado. Depois eu vou corrigir isso aqui. Bom, a função adaptativa, ela, ela se refere então, a porque esse comportamento ele foi selecionado. Então, em termos de sobrevivência, principalmente sobrevivência e reprodução. Isso vai ficar mais claro com o exemplo que vou colocar daqui a pouco. Então, essa é uma divisão didática de 4 questões, porque de fato acontecem simultaneamente. Apenas a ideia de fazer essa análise separada, porque você estudar tudo ao mesmo tempo é muito complicado. Inclusive, pouquíssimos projetos de pesquisa conseguem abarcar, mesmo níveis mais elevados de pós-graduação. É difícil você estudar algo com todas as questões do timbre. Normalmente você vai pegar uma e vai falar, uma limitação que a gente só olhou para mecanismos proximais. Porque isso é muito comum, a pesquisa transversal, que eu faço uma medida em determinado momento, e a longitudinal, que eu tenho várias medições e eu consigo acompanhar. Então a ideia é essa. Uma pesquisa ideal teria as 4 questões abarcadas. Aqui eu vou falar rapidamente de um exemplo. Algumas pessoas casam, inclusive pessoas famosas. A gente pode pegar qualquer exemplo aqui. Vou falar Angélica e Luciano Huck. Por que a Angélica casou com o Luciano Huck? Essa é uma pergunta que eles tiveram esse comportamento de se casar e podemos pensar por quê. Aí as primeiras razões, aqui naquele primeiro nível dos mecanismos mais imediatos, nos proximais, então a gente pode pensar numa coisa mais imediata, quando se viram pela primeira vez, não sei, o Luciano gosta de loiras, a Angélica gosta de cabelo cacheado, então eles se apaixonaram à primeira vista. Ou não, eles tiveram uma interação e ao longo do tempo foram desenvolvendo sentimentos mútuos, né? Essa paixão foi sendo construída, ou tem um deles tem uma série de características que ao longo da vida a pessoa foi tendo maior afinidade com uma ou com outra. Isso pode ter influência do desenvolvimento também.
Ou seja, tem essa história deles, né? Então, caso, claro, vão ter suas peculiaridades, porém, nós sabemos que na espécie humana tem vários exemplos possíveis, né? Eles não são os únicos que casaram. Então, isso acontece com várias outras pessoas. Uma outra pergunta que a gente pode fazer já nesse olhar da filogênese, quer dizer, a outra questão, é só humanos que têm essa característica de formar casais monogâmicos, relacionamentos de longo prazo. Aqui não, há exemplos em outras espécies. São poucos, mas eles existem. Por exemplo, existem alguns ratos que têm esse comportamento monogâmico. E como que eu posso estudá-los? Você não vai fazer um questionário, né? Ele não vai responder por que vocês se apaixonaram um pelo outro. A gente faz inferências dos outros animais através de uma forma bastante comum, é a observação de comportamentos. E tem a vantagem do, desse modelo animal, porque também tem coisas que eticamente a gente não consegue e não pode ou não pode fazer com seres humanos. Então, nesse raciocínio evolucionista, sabendo que geneticamente tem um percentual elevado de similaridades entre humanos e outros animais, podemos pegar e, claro, uma, não é uma transferência direta, eu vi uma coisa né, nos ratos, então é exatamente igual nos humanos. Né? Essa translação, ela não é tão perfeita assim, não é, ela tem sempre vai ter limitações. Agora, ajuda no nosso entendimento e não só em estudos psicológicos, que no caso etológicos envolvendo os outros animais, mas também a medicina em geral, diversas outras, a farmácia, os medicamentos, avançaram muito por causa dos outros animais. Tem muita coisa que você não, no primeiro momento, se testar em seres humanos é muito arriscado. Então, mostrar a importância. Ou seja, um exemplo aqui, posso estudar efeitos hormonais. Às vezes é um pouco difícil fazer isso em humanos. Posso injetar hormônios então nesses ratos, possíveis hormônios, e aí será que eles vão manter esse padrão de comportamento? Será que isso, dependendo do hormônio que é colocado, eles vão ficar diferentes? Porque porque existem lá os hormônios que são considerados são, são considerados que correlatos a esse tipo de comportamento. Então, a ausência dele ou uma produção muito abaixo pode fazer com que esse padrão não se manifeste com tanta frequência. Do mesmo modo, tem também a influência genética, que ela tem um impacto na ação hormonal, nos diferentes receptores. Isso eu estou falando de modo bem
bem simples, porque a gente vai ter mais para frente outros momentos para falar de genética comportamental, endocrinologia comportamental, para aprofundar um pouquinho mais essas questões. Não muito, porque são áreas próprias de pesquisa e aí ficaria muito. Não teríamos tempo para aprofundar tanto assim. Um outro, um outro aspecto é que isso pode. Nosso comportamento também está relacionado a condições ambientais, que elas podem ser tanto pontuais ou de longo prazo. Aqui, o exemplo dessa palavra estranha, sociossexualidade, basicamente é uma medida de quantas pessoas elas são, elas tendem a ter relacionamentos mais com uma só pessoa, né, nesse caso, ou com diferentes parceiros em um certo período de tempo, e estudos mostram que as condições ambientais têm relação com isso. A chuva, a chuva é um pouco difícil de controlar, então, felizmente, espero que não atrapalhe muito o meu áudio aqui. E aqui já nas hipóteses evolucionistas, a gente pensa então sempre na sobrevivência e na reprodução. Quer dizer, esse comportamento monogâmico, quer dizer, formam lá o casal famoso, fica a longo prazo. Por que que isso foi importante para a espécie humana? Porque isso ajudou quer dizer, a reprodução propriamente dita não, mas para ter o chamado sucesso reprodutivo não adianta ter apenas os filhotes, eles têm que sobreviver e chegar à idade adulta, porque se eles morrem, você não está propagando a espécie, não está passando seus genes para as próximas gerações. Então você tem que garantir que o filhote chegue até sobreviva, enfim, para dar continuidade à história da espécie. E isso sendo com uma união de longo prazo, isso tem mais, em geral, tem mais chances de acontecer. A gente sabe que tem sempre exceções, tem sempre exceções, por exemplo, e não é assim, exceções é que eu penso alguns casos que os casais se separam e é melhor, porque brigavam muito, quer dizer, uma fonte muito de estresse, então às vezes cada um vai para o seu lado, pode ser melhor. Então, tem que ver cada caso isoladamente. Agora, nesse sentido evolucionista também é possível estudar outras conformações possíveis. Aqui de novo, eu não vou aprofundar, mas existem algumas sociedades que têm, algumas culturas que têm esse formato de, quer dizer, um homem tem várias esposas, ou uma esposa com vários maridos, que é um pouco mais raro, ou muitos sem um padrão tão, de, essa diferença numérica, então muitos para muitos.
E para concluir, a ideia é, então a gente vai pegar esse raciocínio evolucionista, principalmente das quatro questões, e ver diferentes comportamentos. Isso, no primeiro momento, eu sei que é um pouco difícil de entender, mas de tanto que a gente vai repetir com diferentes exemplos, vai começar a fazer sentido. E eu acredito que vocês irão começar a pegar alguns exemplos do cotidiano e uma outra visão a respeito disso. Às vezes você tinha só a perspectiva aqui de um pedacinho, agora com esse pensamento das quatro questões mais abrangentes, você consegue entender melhor por que determinados comportamentos, às vezes até estranhos, começam a fazer sentido. Ou seja, há uma ampliação na compreensão. E para encerrar aqui, eu queria propor essa tarefa, um desafio, na verdade, nesse primeiro momento é um desafio. Eu espero que até o final das aulas não deixe de ser um desafio e passe a ser um simples um raciocínio mais consolidado, que vocês consigam utilizar sem muita dificuldade, ou seja, escolher um comportamento e explicar com base nessas quatro questões. Então, por exemplo, falar rapidamente. Eu quero saber por que as pessoas praticam atividades físicas. Então eu posso olhar tanto nos os aspectos mais imediatos, quais as motivações, então a pessoa quer mudar a aparência, ela quer a saúde, quer melhorar a saúde, ou porque ela se sente mais feliz quando faz atividade física. Essa é a análise mais imediata. A do desenvolvimento eu posso pegar, por exemplo, ao longo da vida da pessoa, ela teve oportunidades em que diversas oportunidades interessantes, que ela teve experiências positivas, então isso deixou a memória dela com bons registros. A gente sabe que outras pessoas é exatamente o contrário, passou por episódios traumáticos, não consegue fazer atividade física porque passou situações humilhantes. Então nós podemos pegar os eventos da vida da pessoa e para explicar o comportamento atual. A evolução, quer dizer, eu posso olhar então a espécie humana, aos fósseis, né, as estruturas que permitem o comportamento motor, a atividade física, elas existiam já desde milhões de anos, como que elas foram possivelmente se alterando. Ou eu olho outras espécies, eu vejo diferentes animais praticam atividades físicas. E aí eu ligo isso também com a função adaptativa, a importância para a sobrevivência e reprodução. Por exemplo, hoje isso diminuiu bastante com as tecnologias, mas até não muito tempo atrás, e para algumas pessoas ainda é assim, para ela conseguir o alimento, ela tem que fazer atividade física, tem que procurar em algum lugar, tem que fazer esforços físicos consideráveis para conseguir o seu sustento básico. E também a importância para a reprodução posso pensar, por exemplo,
a competição, a competição entre indivíduos para conquistar o interesse de parceiros ou parceiras. Uma das formas de competição é através de uma briga direta mesmo, uma luta física. Então, também a importância para conseguir parceiros e sobreviver. Sobreviver não, esse também, né? E, e buscar a reprodução. Então era isso que eu trouxe. Fico à disposição para dúvidas, sugestões e demais contatos, caso tenham interesse. Obrigado.